Olá, companheiros, como estamos? Mais uma vez juntinhos, podendo trabalhar em nome de Jesus. Estamos aqui, mais uma vez, para trazer uma lição dos livros da coleção Fonte Viva. Hoje vamos estudar o livro, uma mensagem do livro Vinha de Luz, mas nós temos 5 livros a escolher: Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, o Fonte Viva e o Pão Nosso. São 5 livros com muitas mensagens, todas elas maravilhosas. E eu agradeço muito ao meu pai e ao nosso pai, na verdade, que me permite estar com vocês, levando essas palavras tão maravilhosas, ditadas por Emmanuel, ao nosso irmão, ao lápis abençoado e luminoso de Chico Xavier. Obrigada, irmãos, obrigada por essa oportunidade. É muito grande a minha alegria. Portanto, hoje nós vamos estudar a lição E Olhai por Vós, do livro, como já falamos, Vinha de Luz. A lição é a número 23. E diz o seguinte: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Isso foi dito por Jesus e anotado por Lucas no 21:34. Capítulo 21, versículo 34. Que bênção, irmão, poder estudar os ensinamentos de Jesus. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual. É verdade, o homem no mundo não segue aquela recomendação de Paulo, que disse: estou no mundo, temos que estar no mundo sem ser do mundo. Estou no mundo sem ser do mundo. Essa é uma orientação preciosa, porque, na verdade, o mundo não nos faz crescer. Ao contrário, o mundo nos traz muitas oportunidades de tropeçarmos, de cairmos nas tentações, que são muitas. O mundo nos traz muitos perigos, e esses perigos estão por todo lado, especialmente quando nós não buscamos o caminho com Jesus. Quando nós encontramos o caminho com Jesus, a nossa tranquilidade começa a surtir efeito e crescer dentro de nós. Nós vamos passando a ser, sentimos que somos outra pessoa, que um mundo novo se abre para nós, que nós podemos finalmente viver com esperança. Mas isso é um sentimento que vai nascer depois que encontramos Jesus. Nós temos muitos irmãos que sequer conhecem Jesus e temos que orar muito por eles, porque esses irmãos sofrem, e sofrem muito em razão exatamente de não conhecerem Jesus. A vida com Jesus é uma, a vida sem Jesus é outra, é a vida do mundo, é as coisas materiais. Por isso Emmanuel nos diz: o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física. Ele não procura saber do imediato, ou seja, para frente, o que ele pode plantar para colher depois. Não, ele quer saber do imediatismo. Então, tudo que diga respeito ao bem-estar imediato da existência física interessa ao homem, descuidando-se da vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, enquanto isso se passa, nós vivemos num mundo muito conturbado e precisamos, nós que aqui vivemos, também buscar Jesus sempre. Não é de vez em quando, não. Não é orar só ao final do dia. Eu sempre digo que devemos agradecer cada minuto da nossa existência. Sempre que passa o nosso momento,
estamos trabalhando, mas estamos sempre com a nossa mente, que o nosso pensamento é livre, pensando em Jesus. Podemos pensar em Jesus o dia inteiro. Estar trabalhando, conversando, estando passeando, mas o pensamento é livre, nós podemos pensar em Jesus. Se nós pensarmos em Jesus, com certeza estaremos no caminho certo, estaremos fazendo bem, levando o amor às pessoas, porque Jesus só nos convida para essas tarefas, as tarefas onde o amor impera. Por isso, diz Emmanuel, o homem vive descuidado da vida espiritual e prossegue a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Perdão, meus filhos. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena. Planos inferiores da atividade terrena. Nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. É o que nós estávamos falando. O nosso pensamento é livre. Nós podemos meditar, pensar em Jesus onde quer que estejamos. Nós podemos estar com Jesus todos os minutos da nossa existência. Basta querermos. Mas o homem no mundo é muito ocupado com todos os seus sentidos. Ele entrega todos os seus sentidos para o mundo. Então ele só vê o mundo, ele só pensa o mundo, ele só vive no mundo. E as coisas de Deus ele deixa para depois. E ele não conhece. Ele já ouviu falar, mas não é muito oportuno para ele, que ainda é tão jovem. Ele tem tanto caminho pela frente, tantas coisas para fazer, que ele não pode ainda se ocupar de Jesus. Assim pensa o homem do mundo, que ainda não encontrou Jesus. E eles precisam muito da nossa oração, da nossa palavra, do nosso pensamento de paz e de amor para eles. Porque eles não têm esse momento. Eles, esses irmãos ainda, nós que ainda, qual de nós que ainda não encontrou Jesus, fixa, diz Emmanuel, fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio. Tudo que se passa, que diga ódio, guerra, briga, luta, tudo que for para o lado perverso da humanidade, interessa ao homem. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações. Ele tem muito interesse nessas questões, mas não vê comumente as sombras que o invadem. O que está invadindo ele, aquelas guerras de luz e sombra, a luz quer entrar, mas a sombra não deixa. Ele se envolve na sombra de tal maneira que Jesus bate a porta e ele não abre, porque ele nem escuta. Então é assim que é o homem do mundo, o homem que ainda não conhece Jesus. Portanto, o título da nossa lição, e olhai por vós, porque nós vamos pedir por todos, porque sempre pedimos. E o homem do mundo se interessa por tudo que diga respeito ao bem-estar imediato. Tudo ele quer para agora, para ontem. E não pensa que o dia de amanhã está próximo, que o minuto de agora, daqui a pouco já se foi, já não existe mais. Ele não pensa em nada disso. Ele pensa no imediatismo de conseguir vitórias, glórias do mundo, mas tudo no mundo é passageiro. Nós sabemos. Mas será que eles sabem? É preciso que eles saibam, temos que levar essa palavra, temos que levar esse abraço de amor para eles, porque o amor contagia. Nós precisamos levar esse contato de amor aos nossos irmãos. Eles precisam disso. Eles ainda não conhecem Jesus. E muito menos a doutrina espírita, que tanto consola, que tanto abriga
nos seus braços esses irmãos que ainda não conhecem Jesus. É a doutrina do amor, a doutrina da luz, a nossa doutrina espírita. E prossegue Emmanuel. O irmão que assim age, que se fixa com interesse às ondas destruidoras do ódio e treva que assolam nações, e não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Mas é tão comum, né, meus irmãos? Muitos se preocupam com o vizinho, com o que o vizinho fez, deixou de fazer, que aquela situação assim, e é motivo de mexerico, motivo de, como se chama, de fofoca, de disse-me-disse, mas ele não olha para dentro dele. Em nenhum momento ele não tem tempo para olhar para dentro dele, para olhar para si mesmo, para ver, afinal, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu objetivo, para onde eu vou. A doutrina espírita resolve e responde a todas essas questões. Meu irmão, procure a doutrina espírita, porque ela há de mostrar com mais clareza, rapidamente, o caminho de Jesus. Se ela te mostrar o que eu estou te dizendo agora, é muito pouco ainda, mas a doutrina mostrada, falada, conversada com mais atenção, com mais tempo, vai lhe mostrar que você pode ser muito feliz, que a felicidade está ao alcance de todos nós. Portanto, vamos deixar de vasculhar os males do vizinho e vamos ver o que há em nós de errado. Não vamos nos distrair com os males do vizinho e nos esquecer daqueles males que vivem dentro de nós, dentro da nossa casa, não só na nossa casa física, como da nossa casa mental. Portanto, vamos cuidar da nossa vida e deixar aos outros o cuidado de, como disse Jesus, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ele tinha razão a dizer isso. Ele não estava falando em mortos do corpo, estava falando em mortos do espírito. Aqueles que ainda estão entregues às coisas do mundo, eles estão mortos ainda para o espírito. Os irmãos que pensam assim, aquele que pensa assim não cuida, diz Emmanuel, não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Com esse pensamento de só viver as coisas do mundo, o homem vai arrumando para ele, juntando para ele doenças, muitas enfermidades, muito desgosto, muita tristeza. Ele vai acumulando essas dores ao longo do caminho, ele próprio criando e se encarcerando nessas fantasias de esperar que amanhã vai ser melhor e encarcerando-se em laços terríveis de dor, como diz Emmanuel. Depois de plasmar, prossegue ele, depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. Em nenhum momento ele quis se lembrar de Jesus enquanto estava caminhando dentro da escuridão. No momento em que ele vê que o túnel não tem saída, que ele entrou pela porta larga e essa porta só tem entrada, mas não tem saída, e quando ele vê que não tem saída mais, ele clama: Jesus, me socorre. Meu Deus, essa palavra é doce, e meu Deus é muito comum se usar o nome de Deus para fazer o mal. Aqueles que ainda não conhecem Jesus usam o nome de Deus para fazer o mal. Então essas pessoas, esses irmãos que ainda vivem nessa situação, só criam dores e sofrimentos nas suas existências. São existências fadadas
fracasso, encarnações perdidas. Meus irmãos, uma encarnação é algo muito importante. Voltamos para resgatar débitos passados e não para criar outros para o futuro. A encarnação não é para que criemos dívidas, já temos muitas do passado. Nós pesamos muito na economia do nosso planeta, somos muito pesados a economia do planeta porque erramos muito. E o nosso passado é penoso, de todos nós. Não há ninguém que esteja isento dessa afirmativa, porque estamos no planeta de provas e expiações. Por aí a gente já vê que quem está encarnado no planeta de provas e expiações tem dificuldades para resolver as suas pendências, mas não deverá ou não deveria criar mais pendências, mas cometer mais erros e se envolver com as coisas do mundo de tal maneira que não encontra espaço para colocar Jesus na sua vida. Precisamos de Jesus nas nossas vidas. E prossegue Emmanuel. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e, desde muito, recomendou vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. É muito sério isso. O mestre não se descuida em tempo algum de nenhum de nós, ele não abandona nenhum de nós. Todos nós estamos sob a guarda de Jesus sempre, mesmo aqueles que não o conhecem. Só que ele não pode entrar porque não abrem a porta. E desde muito, prossegue Emmanuel, recomendou vele cada um por si. Cada um tem que cuidar de si, se afastar do mal e procurar o bem, na direção da espiritualidade superior, porque somente o bem constrói. O bem que você pratica hoje, diz Emmanuel, é o teu advogado em toda parte. Quem é que não quer ter um advogado em toda parte praticando bem? O que ganhamos praticando mal? O quê? Recursos amoedados? Mas isso nós não vamos juntar, porque não podemos levar conosco, não é? Nós só vamos levar o que nós colocamos no nosso ser eterno, esse ser imortal que é o nosso espírito. Essas questões que resolvemos no nosso interior são essas questões resolvidas. Esse bem que nós praticamos em relação ao outro é que nós vamos levar para a espiritualidade. Portanto, diz Emmanuel, sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Há séculos Jesus nos chama. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Saia da satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas, jogue para longe. Não queira nada disso e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, diz Emmanuel, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Repetimos, em verdade, a terra não viverá indefinidamente, porque nós um dia deixaremos a terra, o nosso corpo vai findar. Nós seremos despojados do nosso corpo, porque ele nos foi emprestado, e de sorte que o nosso espírito voltará à pátria espiritual, de uma maneira ou de outra. Então nós vamos escolher como queremos voltar, o que queremos levar na nossa bagagem,
o bem ou o mal que fizemos? Precisamos escolher. Então, Emmanuel diz, em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Chegará para todos nós. Nós, com certeza, sabemos e temos muito cuidado dessa verdade, que um dia partiremos. E se vamos partir, partamos com nossa bagagem, e vamos partir com certeza, que a nossa bagagem leve sempre o bem e o amor que Jesus tanto nos ensinou. Muito obrigada, meus irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser.